Eu não vejo, e eu vou falar muito no contexto de bens de consumo que é o que eu conheço. Cara, eu não vejo nada do que o Byron Sharp fala que não funciona. O que eu vejo são pessoas que não conseguem executar o que tá ali. Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou Alan Amur e esse é o Desconstrói, um podcast sobre publicidade para desconstruirmos e construirmos conhecimento juntos. Tenho o prazer de anunciar um papo com Rafael Figueiredo para a gente trocar um pouquinho sobre publicidade e dados, talvez uma relação difícil, mas necessária. Muito obrigado pela disponibilidade de tempo, Rafa, por ter topado ser parte do Desconstrói. E eu sempre começo o podcast, ou enfim, a conversa, com algumas perguntinhas que eu chamo de prateleira, pra gente te conhecer um pouco melhor, talvez quebrar um gelo, até pra mim, ou pra você. Vamos lá? Bora? Boa noite, galera. Qual o seu nome completo? Meu nome completo é gigante, cara. Meu nome é Rafael Fructuoso Nunes Bordoni Figueiredo. É nome de rei. É só não vim com a herança. Qual é a sua comida? A comida que você mais gosta? Cara, como um bom ítalo brasileiro, eu amo pizza e churrasco. A música que você não vive sem? Difícil, varia muito de momento pra momento. Nesse momento eu tô ouvindo muito All That Remains. Um filme que te marca ou que não sai da sua cabeça? Puta, Django Livre. E a sua campanha publicitária favorita? Nenhuma, eu odeio ads. Te atrapalha? Super, cara, eu uso adblock em tudo. Rafa, qual a sua trajetória acadêmica e profissional? E aí, assim, super à vontade, o que você fez de faculdade, o que você gosta de estudar hoje em dia, quanto tempo de experiência você tem, quais lugares você já trabalhou e, se você se sente confortável, claro, tem algum que você gosta mais, algum que você não gosta tanto? Bom, minha carreira, ela é um pouco interessante no sentido de que eu fiz uma faculdade muito mais orientada para tecnologia, né? E quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu percebi que eu não queria trabalhar com tecnologia. E eu fiz uma mudança bem grande para trabalhar com vendas. E eu fui ser comercial mesmo, né, na segunda empresa que eu estava trabalhando. É, e eu lembro de ficar muito frustrado, porque eu estava todo dia não, toda semana, né, conversando com comprador e tal. E no final de 6 meses lá do meu estágio, naquele contexto, a única coisa que moveu do negócio, de conseguir aumentar a venda, não tinha nada a ver com a compradora, cara. Era porque a gente tinha melhorado a execução nas lojas, tinha um projetinho de trabalhar com exposição dos produtos no checkout lá e tal. E eu falei, cara, não pode ser, então eu preciso procurar outra coisa. E eu acabei me encontrando dentro de uma área que o mercado às vezes chama de CMI, mas é um pouco mais do que isso dentro do contexto da P&G, que a gente chama de Analytics and Insights. E eu entendo a P&G já tem 12 anos dentro dessa área, que ela é uma área que ela junta aspectos de pesquisa de mercado com aspectos do que, às vezes, data scientists fazem no mercado também, dentro de uma organização única, que o objetivo é fazer o negócio tomar decisões melhores. Acho que não tem dúvida de que a empresa em que eu trabalhei que eu mais gosto é a P&G, eu continuo trabalhando lá, né, depois de 12 anos, sem nenhuma intenção de trocar. E foi um pouco interessante como eu cheguei no contexto de trabalhar com mídia, com publicidade, que é o que eu tô fazendo hoje, porque eu fiz a maior parte da minha carreira, então os primeiros 10 anos da minha carreira foram trabalhando com operação comercial e com otimização da estrutura da operação de venda, seja numa frente de distribuição, de execução de loja, de precificação, de promoção. Acho que tudo que envolve ali o mundo do trade eu cheguei a tocar de uma maneira ou outra. E em algum momento meu chefe olhou pra mim e falou, cara, por que você não vai trabalhar com mídia? Aí eu falei, parece uma péssima ideia, mas vamos. E faz 2 anos que eu tô trabalhando com a área de mídia da P&G aqui no Brasil. Se eu tenho que falar o que eu mais gostei até hoje de tudo que eu já fiz, eu vou falar que não tem a ver com a vaga em si, mas tem a ver com
as pessoas com quem eu consegui trabalhar na P&G. E eu tive a oportunidade de construir amizades na P&G que faziam o trabalho ficar muito mais fácil, sabe? Então, independente do desafio de negócio que tinha, o clima nunca era pesado. Isso, pra mim, acabou fazendo muita diferença, porque eu gosto do negócio, eu gosto de entender como vender mais, eu gosto de ajudar as pessoas a executarem, eu gosto de tirar as coisas do papel. Então, qualquer lugar que eu vou achar da hora de fazer. Mas pra mim, o que diferencia se eu fico feliz ou não fazendo é o time com quem eu trabalho. E eu tive sorte de nunca ter times que não foram bons pra mim dentro do contexto da P&G, sabe? Que bom. Relações humanas são talvez a coisa mais importante. E você falou que você trabalhou um pouquinho não, né? Bastante, os 10 anos ali na P&G com essa frente dentro dessa área, mas olhando para trade e depois, né, e atualmente em mídia. Tudo bem, acho que é injusto comparar um pouco os dois, porque um é 10 anos, outro são 2 anos. Mas algo te desafiou mais em algum deles? Algo era mais fácil, por exemplo, de entender um pouco a conexão de eu faço isso e isso gera um retorno XYZ? O que você acha, assim, se você pudesse falar um pouco? Eu acho que existem impressões de que entender uma operação de vendas, entender uma operação comercial é mais simples do que entender os efeitos que a publicidade tem. Eu acho que essa é uma concepção errada. Quando você fala de entendimento, existe um entendimento superficial e um entendimento profundo. E o que eu vejo é que o entendimento profundo do que move o trabalho comercial, o que move o shopper a mudar o comportamento dele, o que faz com que o consumidor ele tome uma decisão específica que você quer dentro de um contexto de conversão, ela é bastante complexa. E ele vai demandar você saber fazer experimentação, ele vai demandar você saber fazer modelos estatísticos, tanto quanto um contexto de mídia. O problema principal que eu vejo, assim, que existe num contexto de marketing, de publicidade, que não existe num contexto comercial, é que o time de vendas é responsabilizado por entregar o número. Sim. E o time de marketing não. E aí, quando você não entrega um mês, automaticamente você entra no modo com a sua equipe de o que nós precisamos fazer para reverter esse resultado. Quando a empresa, uma categoria, uma marca não entrega um mês, o time de mídia continua pensando, beleza, estou executando minha campanha. Esse senso de urgência, esse imediatismo que existe dentro no contexto de uma operação de vendas, faz com que a gente acabe se focando muito mais em soluções de curto prazo, que vão trazer retorno. Uma rebaixa de preço sempre vai trazer retorno, né, de volume. Não necessariamente se paga, mas você acaba indo para esse local. Num contexto de marketing, você não pode fazer isso. Você não pode virar e falar assim, beleza, então, se o meu plano atual não tá ajudando a crescer, por causa de motivo X, Y, Z, então eu vou pegar aqui e eu só vou aumentar 40% do meu budget no próximo mês. E aí já era. E aí tá resolvido. A gente subestima muito a complexidade de fazer um trabalho construtivo e sustentável na área comercial, ao mesmo tempo que às vezes a gente tenta transformar, de certa maneira, o trabalho de mídia e de marketing em algo mais complexo do que ele deveria ser. E Rafa, falando um pouquinho, talvez um tema mais amplo, mas qual a sua definição pessoal de o que é o marketing e para o que o marketing serve? Cara, pra mim, eu não sei se é pra mim ou se existe, provavelmente eu li isso em algum lugar, porque a maior parte das minhas ideias, elas são roubadas, eu não... Ou emprestadas? Eu não pedi autorização, então eu imagino que sejam furtadas no mínimo. É, cara, pra mim, marketing, ele é a disciplina de você identificar um problema no mercado, é você conseguir construir uma solução que resolve esse problema e você conseguir comercializar isso em escala. Então, o meu entendimento de marketing, ele volta tudo para a teoria de jobs to be done. Eu sempre vou voltar para, cara, qual é o problema que eu estou resolvendo para o meu cliente? Qual é o problema que eu estou resolvendo para o meu consumidor? E
se a gente pensa em produto de uma perspectiva de tecnologia, né? A gente tem o discovery, o delivery. Cara, é exatamente isso. Eu consegui descobrir o que vai mover o ponteiro para aquele cliente e eu consegui entregar o que vai mover o ponteiro. E aí o marketing ele tem um aspecto de amplificação e de aceleração dos ciclos de venda, de consumo, que também é muito importante da gente olhar. E acho que se a gente sai disso, você consegue entrar em qualquer teoria de marketing que existe por aí e navegar bem. Na hora que você está falando de praça, cara, nada mais é do que amplificação, sabe? Na hora que você está falando de produto, é o processo de discovery e delivery que você precisa fazer. Essa é a forma como eu enxergo em um nível macro o que é o marketing, sabe? Sim. E você falou sobre jobs to be done. Você acredita que, ou o que você acha sobre um mesmo produto ter diferentes jobs to be done? Possível, não possível? Como passar isso para o consumidor? Se, né, você, por exemplo, falou que odeia anúncios, será que não existem mais pessoas por aí que odeiam anúncios? E como que ele vai entender que isso pode ser aquilo, mas também pode ser isso? Enfim. E talvez eu vá falar muito isso enquanto a gente tá conversando aqui, mas eu acho que é um tema pra gente avaliar caso a caso, sabe? Eu não acho que existe uma resposta única do tipo, um produto vai conseguir resolver 2 problemas ou não, sabe? Quando nós estamos falando de uma mesma categoria de produtos, se eu tenho um produto que porque eu consegui desenvolver um produto que ele dá conta de resolver 2 problemas numa mesma categoria, cara, por que não? Mas aí eu acho que a gente tem uma outra discussão que é qual que é a estratégia correta de comunicação disso. E dentro da estratégia de comunicação eu ainda tenho uma outra questão que é qual que é a estratégia de amplificação disso, sabe? Eu deveria ter uma peça que fala sobre os 2 temas, eu deveria ter muitas peças, eu deveria produzir o meu conteúdo, eu deveria ter o meu conteúdo sendo feito por usuários, por creators. Tudo isso vai ser variável e dependendo do quão bem você executar, pode dar certo. E dependendo do quão mal você executar, pode dar errado. Sabe? Com certeza. E é por isso que eu digo que às vezes a gente tem essa percepção de que o marketing ele é mais complexo, porque na prática, no nível macro, eu tenho que entregar o produto que resolve o problema. Só que a gente não olha pro detalhe da execução e a gente fica muitas vezes preso numa discussão estratégica do que poderia ser. E a minha experiência recente com isso é que a execução é mais importante, cara. Sabe? Eu posso virar e falar, eu vou fazer um plano de televisão. E aí vai ter gente que vai reclamar, que vai falar, não, porra, mas você não tá em 1990 mais e não sei o quê. Cara, tá bem executado. Eu tenho uma peça que eu tô veiculando que ela consegue passar a mensagem direito. Eu tô conseguindo maximizar a quantidade de consumidores que tá chegando ali. Porque dependendo do contexto que você tiver, aquilo pode ser uma solução, sabe? Então, se dá pra entregar 2 jobs, resolver 2 problemas, acho que vai depender muito de produto a produto, e acho que essa é uma decisão muito mais de produto do que de marketing. Porque o marketing ele tem que servir para rodar o modelo de negócios da empresa. Se o modelo de negócios que a empresa colocou e que ela está tentando executar, ela é de um único produto que resolve múltiplos problemas, então nós, como profissionais de marketing, de publicidade, temos que nos adaptar e entender como entregar isso. Sim. Porque vai ter um jeito. E se a gente virar e falar que não vai ter jeito, cara, não vai ter jeito. Aí é questão de iteração, de testar, aprender, saber testar, saber errar, admitir quando a gente erra e quando algo não deu certo, sabe? Redesenhar o plano, tentar de novo. Não acho que as respostas vão ser fáceis, mas eu acho que elas são muito situacionais. Sim, total. Precisa um pouco de humildade para trabalhar com marketing. Cara, uma parada que eu sempre falo pro meu time, para as pessoas com quem eu trabalho, é que se a gente não tiver humildade intelectual para entender onde a gente não sabe e onde o que a gente acreditava deu errado, a gente vai ficar sempre no mesmo lugar, sabe? E pra mim isso é verdade em qualquer frente. Tipo, independente de ser na parte de criatividade ou na parte de mídia, sabe? Se você não conseguir, primeiro, deixar que a realidade, deixar que o mercado te diga se tá dando certo ou se tá dando errado. Por quê? Se eu for lá meus KPIs de mídia, cara, 90% das vezes otimizações pequenas vão falar que tá bom o resultado. Uhum.
Mas se não for algo que o cliente está falando para mim, seja porque eu estou acompanhando um comportamento, ou porque eu tenho uma pesquisa, que seja, em relação àquilo, você não sabe o que está acontecendo. Você sabe que o que você está executando, você está vendo leading indicators que você acredita que são legais, mas você não sabe da realidade, Sim. sabe? Então a primeira coisa é você colocar a realidade para te dar o feedback, e não a opinião das pessoas, a perspectiva dos outros, tudo mais. E a segunda coisa é, porra, eu acreditava nisso. Eu executei uma parada que não entregou o que eu esperava. Tava errado. Paciência. Qual que é a próxima ideia? Qual que é a próxima hipótese que a gente quer testar? Qual que é o próximo, eh, a próxima estratégia que a gente quer explorar? Sabe? Sim, e que bom também, né? Porque senão, qual seria o nível de aprendizado? Se acertasse sempre assim. Exatamente. É, você. Primeiro, acho que eu vou até citar que a gente estava conversando aqui antes, o How Brands Grow, né? Um modelo quase, talvez, de se acreditar como as marcas crescem na tradução literal. E ali, pelo Byron Sharp, que eles chamam de um dos gurus, ou um dos grandes gurus que fala sobre o tema, que fala muito, assim, resumindo bem superficialmente, mas de coisas como os consumidores das suas marcas ou da sua marca são os consumidores de outra, né? Que ocasionalmente compram você. Como o peso dos compradores, de novo, esses ocasionais é muito maior daqueles caras que te compram todo mês, e se também a sua categoria, o seu produto tem a rotatividade para ser comprado todo mês. Pensando um pouco, ou tendo isso como base, como ou você enxerga, o que você vê sobre o que é discutido hoje, e até assim, acho que está em pauta em diferentes, não só instituições, mas referências que falam sobre publicidade, sobre marketing. Fazer publicidade, fazer mídia, por exemplo, e entender o que é feito, ou o, o que se faz e como gera um retorno, o que tipo de retorno gera, né? Então, que tipo de KPIs as pessoas olham para entender justamente essa influência que a mídia tem no negócio e como a mídia pode ser, né, e aí eu não sei se é uma verdade absoluta ou não, acho que tenho minha opinião, mas um grande habilitador de sucesso ou um possível habilitador de sucesso para as marcas crescerem. Tem uma. E de novo eu vou entrar no tema estratégia e execução aqui, que acho que ele é um tema que eu abordo muito no trabalho. Eu não vejo, e eu vou falar muito no contexto de bens de consumo que é o que eu conheço. Cara, eu não vejo nada do que o Byron Sharp fala que não funciona. O que eu vejo são pessoas que não conseguem executar o que tá ali. E quando a gente fala do que o Byron Sharp fala, eu acho que a gente tem um contexto que eu sinto que às vezes o nosso mercado de trabalho ele é pouco letrado cientificamente. Então, quando a gente tá falando de pesquisas tão extensas quanto a do Byron Sharp, eu acho até fica até um pouco vulgar a gente falar que é o que ele fala, ou que é a opinião do cara, sabe? Tipo, porra, os caras passaram é, 30 anos lá, desde quando tava com o cara que era o mentor dele lá, o Ehrenberger, fazendo essas pesquisas. Ah, existe um certo receio, eu sinto, das pessoas de aceitarem uma verdade científica, sabe? E sim, todo mundo tem que ser cético, é assim que a ciência vai crescendo, e vai melhorando e vai ficando mais assertiva. Mas eu vejo que às vezes a gente parte do pressuposto que a ciência tá errada no mercado de trabalho porque ela vai contra nossas crenças. E aí a gente, ou porque a gente não tem os meios para executar aquilo que está sendo prescrito num contexto um pouquinho mais científico, ou porque a gente não tem a criatividade para adaptar aquilo para nossa realidade, sabe? Então, eu começo por aqui porque eu acho que não é uma crença. Novamente, dentro do que eu conheço, dentro do que eu já estudei, já tirei do papel, já executei na minha jornada. E no final, a gente acaba chegando num contexto que ele é muito, para falar de KPIs,
ele acaba virando uma coisa menor quando a gente aborda da forma correta. Por quê? Para mim, o que é o KPI correto de mídia? Venda. O que é o KPI correto de vendas? Venda. O que é o KPI correto de lançamento de um produto? É a venda. E acho que é muito importante a gente pensar que existem dois tipos de indicadores. O que a gente chama, eu não sei como falar isso em português, tá? Perdão. Do lagging indicator, que ele é um indicador que ele só aparece depois que a minha execução já acabou. E o que é o leading indicator? Que são os indicadores que eu consigo otimizar a minha operação com base neles, porque eu sei que existe uma relação direta entre eles e o meu lagging indicator. Qual que é o problema da forma como a gente opera e dos KPIs de mídia hoje? Na maior parte das vezes, a gente está tentando otimizar algo que nós não sabemos como ele se conecta com o meu lagging indicator. Então, se eu tenho uma infinidade de KPIs que eu posso usar, que eu posso abordar, principalmente no contexto de digital, mas o único que eu tenho evidência científica de que importa é o alcance, cara, quem sou eu para falar que o alcance não importa? E que o que importa é o view-through rate? Cara, I couldn't care less pro view-through rate. Dentro de um contexto estratégico, não num contexto de otimização operacional, sabe? De um contexto de otimização de uma campanha e tudo mais. Então, para mim, eu acho que o que falta, talvez, é a curiosidade de estabelecer essas relações causais entre o que eu estou executando aqui agora e o resultado de negócio que eu quero ver. E pode ser que varie. E eu sei, por experiência, que varia. Que você vai ter algumas coisas que vão ser constantes. Você vai ter alguns pilares num nível macro, e se a gente fosse pensar numa estrutura de objetivos e resultados-chave, que você vai ter poucas coisas ali que conectam direto com vendas. Mas como eu construo cada uma dessas coisas, você consegue ir cascateando para várias outras métricas. A questão é, qual que é o business model, qual que é o modelo de operação de marketing de cada marca? Cada marca, cada categoria vai ter que aprender. Não dá pra gente falar de uma forma ampla. O que para mim sempre funciona é, se você tem coisa que já foi feito em um ambiente científico e que se provou verdadeiro, provavelmente, e você não confia nisso, você olha e fala assim, eu acho que eu sei mais do que isso. Provavelmente a ciência está mais correta do que a nossa opinião. Então, um bom lugar para começar é onde já existe algum tipo de evidência científica, sabe? Falando um pouco sobre mensuração, né? Uhum. Como você vê e o contexto brasileiro, como você vê as marcas entendendo o que é mensurar, aplicando isso no dia a dia de uma forma que possa agregar a elas. Então, meio que sabendo, né, pensando nesse cascateamento que você falou, o que está conectado ao que influencia o quê. Então, indo quase que do view-through rate, por exemplo, mas até no final, né, das vendas e como brincar com tudo isso. É um pouco do que a gente estava conversando antes também. Eu acho que é muito difícil. O mercado brasileiro ele é muito diverso. E dentro do contexto que eu trabalho, dentro das pessoas que eu conheço no ramo fora da P&G também, eu já vejo um nível de variância gigante. Então, é muito difícil virar e falar, putz, o mercado brasileiro está nessa situação. O que eu acredito que está acontecendo no mercado brasileiro é que tem sim um push muito grande por mensuração, mas que as pessoas estão juntando dados que elas não sabem o que vão fazer com eles. E às vezes o excesso do dado, ele prejudica mais do que ele ajuda. Quando você tem pessoas que têm muitos dados, mas elas não conseguem extrair significado daquilo, pode prejudicar. O que eu vejo sim acontecendo no mercado e uma movimentação grande, e você vê até grandes players em contextos diferentes tomando algumas posições em relação a isso,
é o entendimento de que não dá para a gente trabalhar com mídia de uma forma, vamos dizer, a gente trabalha com publicidade, com mídia, de uma forma talvez inocente, de que vai ser simples isolar os fatores. Então, você começa a ver um Google, um Meta, até um Uber se posicionando como parceiros para construir modelos de atribuição regressivos, né, baseados em ou machine learning, no caso do Meta, ou em alguns modelos bayesianos, no caso do Uber e do Google, para poder fazer uma mensuração que ela faz sentido dentro desse contexto. Mas eu acho que isso é um movimento muito embrionário, e eu acho que isso tá vindo muito de um local de que esses players, né, principalmente o Meta e o Google, dentro do mercado brasileiro, imagino que em outros contextos também, eles ainda precisam se provar. E não é que eles precisam se provar para mim, né? Não é que eu não acredito que investir no YouTube é bom, ou que, sabe, não é isso. É muito mais. O mercado ainda tem um peso offline muito grande, né? Eu acho que eles estão tentando trazer essas soluções que elas são para tentar aproximar a realidade das pessoas que trabalham com mídia de uma forma que vai ser mais simples de extrair significado. Porque hoje o que eu vejo na média é só uma aglomeração de dados por aglomeração de dados. Às vezes parece dar um pouquinho de compulsão de ter dados, mas que você não necessariamente sabe. Porra, esse dado qualifica a minha execução de alguma maneira? Ele vai mover meu ponteiro por causa de A, B ou C? De que maneira que eu consigo conectar uma coisa com a outra, sabe? Tipo, a minha venda, o meu crescimento com esse dado que eu tô coletando. E essas respostas, muitas vezes, elas não estão claras. Então, eu vejo talvez esse momento de ingenuidade no processo de mensuração de mídia hoje. E acho que pensando no que você falou, eu tinha uma pergunta que eu ia fazer mais pro final, mas acho que vale trazer ela agora, porque talvez seja só um complemento do que você já começou a falar, que é muito um pouco, e aí tem minha opinião na pergunta, né, mas... E eu me pergunto, e desculpa a redundância, mas se às vezes falta um pouco de simplicidade e verdade nesses números. O que eu quero dizer com isso até citado aqui no podcast outra vez, tem um livro que é um compilado de artigos que chama How Not to Plan, do Les Binet e da Sarah Carter, e um desses artigos fala muito sobre um pouco dessas apresentações, e aí acho que não entrando em méritos de Meta, Google, modelos, etc., mas números mesmo, dados, acho que falando mais sobre dados. E eles dão um exemplo de uma apresentação da Coca-Cola, que é uma empresa gigantesca, que vende acho que bilhões de diferentes SKUs aí ao redor do mundo mensalmente. E eles estavam trabalhando com a Coca-Cola na época, e aí eles falam que um dos objetivos da marca, e aí sem saber muito bem o que isso iria ajudar, era ter seguidores, ou como eles chamaram ali de lovers, na comunidade do Facebook. É um pouco mais, né, antigo, acho que era anos 2005, 2015, acho que 2010, vai, vamos pegar essa média. Então o Facebook estava extremamente em alta, e aí um número que foi apresentado justamente para esses dois estrategistas ou planejadores de marca, que é o Les Binet e a Sarah Carter, foi que nós chegamos em 1 milhão de lovers na comunidade do Facebook. E aí trazer a comparação de, a média das marcas é de entre 10 mil e 20 mil, e a gente tem 1 milhão. Só que aí a pergunta, o pulo do gato foi, beleza, vocês têm 1 milhão de lovers ali na comunidade do Facebook, mas vocês já vendem bilhões de SKUs. Então esse 1 milhão, ele é importante? Ou mais do que importante, o que fazer com esse 1 milhão? Como vocês querem trabalhar isso? Só que, né, o ponto, acho que da pergunta, às vezes esse 1 milhão ele só tá ali comparado com algo que realmente vai tornar ele ainda maior, né? Então não tinha um número de vendas absoluto, por exemplo, na apresentação, mas tinha que a média era 10 mil a 20 mil de lovers na categoria, e o deles era 1 milhão. Então, parece uma informação ao mesmo tempo verdadeira, mas meio falsa num sentido de o que fazer com aquilo, o que de fato aquilo tá me ajudando. E aí eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião sobre o trabalho feito com dados como um todo, assim.
Cara, eu não acho que é um tema de simplicidade ou de veracidade do dado. É um tema de vaidade. Que é muito fácil você ir para um local de justificar o seu trabalho e os planos que você está executando com números grandes. Só que o melhor jeito de você fazer um número parecer grande é, primeiro, não contextualizando com quanto você vende. Porque num contexto de uma marca do tamanho de Coca, 1 milhão não é nada. Eu não sei nem qual país é, mas assim, a não ser que seja num país de 500 mil pessoas, 1 milhão não vai ser nada, sabe? E a mesma coisa aconteceria para P&G se fosse aqui também. Não acho que é um tema de empresa, sabe? Mas o segundo melhor jeito de fazer parecer bom é colocar do lado de um número menor, né? Ancoragem total. Ah, tem um livro, né, que não sei se você já leu, mas se não leu, eu recomendo muito, que não é de marketing, mas que é o Startup Enxuta, do Eric Rice. E ele fala que um dos maiores erros quando você está num processo de encontrar product market fit para sua empresa é que você começa a se apegar com métricas de vaidade. E o que são métricas de vaidade? Métricas de vaidade são qualquer métricas que elas vão sempre subir na direção da direita do quadro. Cara, quando não é um ratio. Se você fosse ver, beleza, se eu tenho 1 milhão de lovers ali, beleza, eu tenho 1 milhão de lovers, mas quantos lovers eu trouxe entre um mês e outro? E qual que é o meu rate de consumo por lover? Quando você começa a dividir e encontrar essas relações nas suas métricas, você começa a descobrir muitas verdades ocultas. Porque se eu tenho meu consumo oscilando e meu número de lovers ou meu crescimento de lovers está se mantendo estável, quer dizer que meus lovers não têm relação nenhuma com o meu consumo, né? Se eu não consigo estabelecer essa relação, provavelmente isso não é uma métrica legal. Ela é uma métrica de vaidade. Por quê? Quanto mais eu fizer geração de lead para que as pessoas entrem, não sei se era uma comunidade, não sei exatamente o que era isso, um grupo do Facebook, sei lá, cara, vai crescer. Mas é meio que uma profecia autorrealizável. É que nem quando a gente está falando só de alcance. Se eu não estou fazendo nada específico de audiências, se eu não estou tentando balizar com a população total do país ou todos os meus potenciais compradores, falar de alcance é um tema de eu tenho dinheiro, eu compro a mídia entrega. Entreguei meu alcance. Maravilhoso. Qual que é o desafio que existe nisso? Eu sei que se eu comprar eu vou entregar. Tipo, não é uma... Beleza, pode ter uma margem de erro de acordo com o veículo que eu tô comprando. Mas assim, roughly speaking, por cima você vai saber. Então, eu vejo que existe muito mais vaidade do que qualquer outra coisa. É muito mais uma tentativa de justificar a razão de ser daquele esforço do que uma tentativa de entender como aquele esforço vai alavancar o negócio como um todo. Você, e acho que não mudando um pouquinho de tema, acho que mantendo, mas indo para uma outra vertente, acho que tem a ver com mensuração também, enfim, com dados, acho que de maneira mais, assim, no backstage, digamos, mas falando, acho que na contramão da mensuração, né? O tema imensurável. E o que significa isso? Também partindo de um artigo, mas que fala muito uma relação entre sinais, né, e sinais honestos de marcas e a percepção de consumidores, e não vou chamar de consumidores porque acho que não são consumidores, são pessoas que precisam de soluções para os problemas delas, e elas às vezes compram algumas marcas para solucionar isso, algumas dores que elas têm ali. Mas que fala muito sobre o que eu quero dizer com sinais honestos, né? Às vezes, e eu vou pegar um pouco o Brasil, sei lá, pegar São Paulo, que é da onde eu sou, pelo menos, e eu vejo um pouco da minha bolha, digamos, fazendo isso não só com o que as marcas fazem, mas com outras coisas também, né? Que às vezes uma marca vai patrocinar uma coisa gigantesca ou vai fazer uma ativação gigantesca. E essa ação, esse patrocínio gigantesco, uma marca patrocina o Big Brother, digamos. O sinal honesto que ela passa para as pessoas, simplesmente pelo fato de estar presente no Big Brother, é quase que uma posição ali de tipo, olha o meu tamanho. Eu tenho o poder de estar no programa mais visto ou com a maior audiência nos últimos anos do Brasil. E o sinal meio que
né, absorvido por uma pessoa às vezes e de maneira subconsciente, não sei, pode ser consciente ou subconsciente, talvez ela vai ver nessa marca de puta, uma qualidade. Então, se a marca tem dinheiro suficiente para patrocinar o Big Brother, o produto dela deve ser bom. Sei lá, se for um shampoo, o shampoo deve ser bom. Se for algo para lavar roupa, deve ser bom. Se for um retailer, né, que a gente tinha, por exemplo, lojas americanas outros anos, e a gente teve Mercado Livre, se não me engano, esse ano, subconscientemente ou a marca esteja construindo ali um atalho na cabeça das pessoas, quando ela precisar de alguma coisa naquele contexto, a pessoa opte pelaquela marca por ter feito essa associação de o sinal honesto que ela transmitiu, qualidade na cabeça da pessoa sem conhecer, sem pesquisar. Acho que ninguém, e aí talvez eu esteja sendo muito leviano, mas eu não vejo uma pessoa que realmente precise, mas pesquisando, por exemplo, de maneira não só ativa, mas profunda sobre diferenças de shampoos, por exemplo. Falando num cara médio, comum, não em pessoas que realmente têm alguma coisa, né, ou algum desafio ali capilar ou outra coisa do tipo. Isso foi uma indireta pra mim? Não. O meu desafio capilar de ser careca? O meu também tá... Eu tô na batalha. Mas enfim, então, sinais honestos e essa qualidade. E aí eu me pergunto, será que estar no Big Brother, ou a marca que está no Big Brother, ela consegue mensurar o que significa estar no Big Brother para ela? E será que não seja importante fazer coisas que não vão ser mensuráveis, mas pelo simples fato de fazer, aquilo pode até não se pagar para a marca, mas foi ali um trade-off de alguma forma que construiu para ela alguma coisa. Não sei se vai ser vendas, mas constrói uma imagem, talvez. Tem várias perguntas dentro dessa, Sim, acho né? que eu falei Mas bastante. eu acho que, assim, tentando talvez decompor uma por uma, cara, sempre dá pra saber. Então, assim, consegue? Cara, tenho certeza que individualmente cada marca que tá patrocinando um evento como um Lola, um The Town, um Rock in Rio, um Big Brother, todas elas sabem por que elas estão entrando lá dentro e elas conseguem fazer a mensuração daquilo que importa para elas. Se o que importa é o retorno em vendas ou não, vai depender de empresa para empresa, de BU para BU. Vão ter vários contextos diferentes que vão dizer o porquê que elas estão fazendo o que elas estão fazendo. Que dá para medir, cara, que eu consigo te falar com certeza. Eu não sou nem muito bom nessa minha área de pesquisa e eu consigo te falar que dá para medir. E é tranquilo de medir. Para poder ir para a segunda parte da pergunta, que a questão é se vale a pena fazer coisas imensuráveis ou se vale a pena fazer coisas que você não sabe qual que vai ser o retorno delas, eu vou responder em duas partes, né? Mas primeiro eu vou voltar para o próprio artigo que você estava mencionando, né, do Waste is the part of advertising that works. E muito do que você construiu do raciocínio vem desse texto, mas não existe nenhuma evidência no texto do raciocínio que você e que eles construíram. A única coisa que eles mostraram é fact-based, né, baseado em fato, em dado, é que os caras investiam mais. E que na pesquisa que eles estavam fazendo tinha gerado uma associação maior. A questão se isso veio por causa desse sinal mais honesto, por causa de credibilidade e tal, ele vem de um modelo que eles tentaram reaplicar, se eu não me engano, de um contexto de biologia, Sim. mas que, se você me perguntar, primeiro, não existe nenhuma evidência que essa aplicação ela é direta nesse contexto, mas segundo, se você me perguntar, me parece muito mais uma justificativa. É um processo de extração de significado meio forçado. E não que eu não acredite que existe a construção de memórias no subconsciente das pessoas e que a gente não consegue influenciar o comportamento de formas distintas, tudo mais. Não tô falando nada disso, de forma alguma. Mas se eu tô num contexto, num programa de televisão, ou se eu tô fazendo um nível de investimento de mídia em que eu falei 48 vezes com a pessoa em 3 dias, é claro que o cara vai saber, não foi subconsciente, tá na sua cara, velho. Sabe? Te incomodando. Cara, tem um exemplo que pra mim é muito marcante, que eu não vou mencionar a empresa, mas tem uma imobiliária que eles já conseguiram fazer 4 ads
no mesmo vídeo que eu estava vendo. Eu tava vendo um vídeo mais longo no YouTube e foi a mesma empresa. Você foi de futebol? Em que sentido? Você assiste futebol? Sim. Você conhece a Autoclass? Não. É a primeira pessoa que eu pergunto se assiste futebol, mas você tem pay-per-view, por exemplo? Não tenho. Então tudo bem. Não tenho. Respiro aliviado. Porque é exatamente isso. Até cito aqui, porque acho que não vai ter problema nenhum, mas eles têm um jingle e eles passam em todo jogo de futebol do Campeonato Brasileiro, principalmente, mas pay-per-view, TV aberta e etc. E é um cara que tem um bigode, assim, que chama... Você associa ele com alguma coisa, você conecta ali com ele e dá vontade de explodir a televisão quando vem o jingle, mas ela fica. E se eu precisar, o Autoglass é uma solução se você tem algum problema de vidro, de carros, etc. A primeira empresa que vai vir na minha cabeça, se eu acontecer alguma coisa nesse sentido, vai ser essa empresa. Pronto, mas aí, ó, vamos lá. O quanto que isso foi subjetivo? Os caras martelaram com uma frequência tão absurda pra você que tá ali. Mas o que eles fizeram muito bem, eles pegaram o cara que aparentemente tem um bigodinho que eu nunca vi, e isso criou o quê? Criou uma imagem distinta das outras marcas. Então, porra, isso é muito legal. Independente dos caras estarem jogando na sua cara 1 milhão de vezes o mesmo jingle, sabe? Então, nessa parte de você conseguir quebrar o ruído, eu acredito pra caramba. Sim, eu acredito que dá pra você influenciar no nível subconsciente, mas pra mim eu acho que os fatores um pouco mais mecânicos da coisa vão acabar tendo um efeito muito maior. E aí se a pergunta pra mim é, mas nós devemos fazer coisas que não são mensuráveis ou coisa do tipo, eu sou o tipo de pessoa que eu acredito que se ninguém fez algo ainda, é um ótimo momento pra gente aprender a respeito. Agora, eu posso não saber como medir pra aprender, mas eu vou ter que aprender quais são meus leading indicators se eu quiser escalar. Porque senão você não tá falando de negócios. No contexto que às vezes a gente se coloca no mercado de publicidade, de querer se eximir da responsabilidade de contribuir com o negócio, eu entendo que hoje isso é uma opção, mas isso não deveria ser uma opção. Sabe? Então, não vai ser sempre que a gente vai conseguir medir tudo. A gente não consegue medir muita coisa importante. Mas se eu aprendi... Vamos pegar um exemplo. Vamos falar de rádio. Existe mensuração de rádio no mercado? Cara, não. E o pouco que existe não faz muito sentido. Mesma coisa Out of Home. Out of Home, cara, os caras falam que, porra, eles atingiram 48 milhões de pessoas na Dr. Shukri Zaidan. Assim, é um negócio que você fala, não, porra, se isso fosse real, é tão absurdo o número de alcance que chega que você fala, velho, assim. Então, assim, não existe. Quer dizer que não funciona? Agora, o que é a responsabilidade de alguém que vai executar isso ou que já aprendeu que esses dois meios têm retornos em termos de venda porque fez numa abordagem de experimentação ou porque teve um MMM ou qualquer tipo de estudo regressivo que mostrou que isso era bom? É entender quais são os leading indicators. Porra, será que eu tenho que comprar um número mínimo de spots? Isso é um leading indicator para saber se ele vai mover o ponteiro para mim ou não. Será que eu tenho que garantir que eu tô comprando meu out of home próximo de lojas? Isso são coisas que você pode aprender. Será que eu tenho que colocar perto da casa das pessoas? Será que eu tenho que colocar perto do trabalho das pessoas? Tudo isso são coisas que vão te dar um entendimento quantitativo e qualitativo para você poder medir a sua execução. E é aí que eu sinto que tá o pulo do gato. Porque você não vai necessariamente sempre poder fazer ou estabelecer uma conexão direta com a venda. Mas não é isso que eu acho que é relevante. O que eu acho que é relevante é testar com a venda ou com qualquer que seja a sua métrica de sucesso do seu negócio. Se você conhecer algum negócio que não precisa vender, aí você me conta, porque eu adoraria trabalhar lá, porque deve ser muito legal. Mas tipo, se a gente conseguir fazer qualquer métrica de sucesso que não precisa ser essa, que não for essa, porra, pode ser atribuição de marca, pode ser awareness, whatever it is, mas se você quer escalar algo, testa com isso, mede com isso, e aí entende qual é
a estrutura da sua execução que você acredita que se você escala, ela vai corresponder ao que você viu no teste, sabe? Uhum. Então, por que eu digo isso? Você não tem que mensurar, você não tem que saber o detalhe da mensuração de antemão, antes de executar as coisas. Mas você não saber o que medir num contexto de execução, de operação, me parece irresponsável. Pensando em tudo que a gente conversou, que é um pouco... Um pouco não, faz parte do seu dia a dia. Você... E aí pensando de novo, acho que não quero ser redundante aqui. Não só no seu dia a dia, mas no trabalho das empresas com ou dados, esse contexto. E aí, por toda essa necessidade, acho que nem sei se eu não posso falar que tem toda essa necessidade, na verdade, porque eu não sei se é verdade ou não. Mas por talvez as empresas começarem a se incomodar, ou a gente vê muito esse assunto sendo falado, de novo, em alguns sites de referências. Então, por exemplo, eu navego muito no Work, não sei se você conhece esse site. Tem muito artigo, assim, é quase como se fosse um newspaper, um jornal mesmo do mundo de marketing, fala de trade, de publicidade, de dados, de tecnologia, de novas, né, fala muito de, por exemplo, Generative AI, mas fala também muito de coisas tradicionais, então como a TV ainda é efetiva e etc. Mas como você vê um pouco, ou se existe até, pressão ou não pressão, para as pessoas cada vez mais começarem a entender, né, todo esse ecossistema, digamos, de faço isso, mensuro assim, tomo uma atitude porque eu descobri algo nessa mensuração que me levou a talvez isso faça mais sentido para minha marca, mas aí voltando até o que você falou, não, puta, descobri que o que eu achava, na verdade não funcionou, então tem humildade também, então meio que esse ecossistema mesmo, pressão, não pressão. Depende muito de contexto. Porque, no final, publicidade, capital, está sendo alocado para fazer alguma coisa, certo? O que vai determinar isso é o custo do capital. Por quê? Num contexto que eu tô super inflacionário, num contexto que deixar o dinheiro rendendo vai valer mais a pena, provavelmente não vale a pena. Você tá colocando dinheiro numa parada que não sabe se vai trazer retorno. Entende? Tipo, se eu tenho. Se eu tô vendo. Vou levar para um extremo, mas no caso da Argentina, se eu tô vendo que eu tenho uma inflação que eu tô dobrando, triplicando o custo das coisas o tempo inteiro. Porra, vale a pena investir? Não. O custo do capital tá alto demais ali. Então, acho que quanto menos acesso a capital, quanto menos saudável a estrutura financeira das empresas fica, mais vai surgir a pressão do bottom line. A gente falou muito até agora do top line. Mas de onde que vem a pressão? No bottom line. A gente falou de crescer venda, mas você precisa crescer venda com uma operação que ainda entregue alguma coisa na última linha, né? Que ainda entregue uma rentabilidade que justifica a operação de uma empresa. Então, de onde eu acredito que vem a pressão? Em um contexto de não existir clareza do que está sendo investido, do para que está sendo investido, de qual é o retorno que a gente está tendo disso. E às vezes não é nem pressão, dependendo do contexto da empresa, é só vai lá e corta. Tudo bem. Sabe? Mas eu sinto que é um pouco disso. Não é tanto um tema de pressão, é muito mais um tema de colocar a galera de mídia, de publicidade, né, que trabalha nesse meio, na mesa dos adultos. Por quê? Porque se o cara de uma fábrica quiser implementar uma linha nova, ele vai ter que justificar o investimento dele. Se você está numa empresa de tecnologia e você quer justificar um time inteiro de desenvolvimento novo, porque você quer lançar um monte de features, você precisa justificar o porquê você acredita nisso. Sabe? Se você precisa de mais investimento comercial para fazer promoção ou para participar do aniversário de um varejo,
Você precisa justificar isso. O que eu vejo é que às vezes, quando a gente coloca as pessoas, algumas pessoas, deixando super claro isso, né, não é todo mundo, que já tem anos e anos de experiência no mercado publicitário, na mesa dos adultos, de negócios, aí eles falam, não, é longo prazo. Marketing é longo prazo. Você tá vindo aqui e fala pra mim que eu vou construir a marca em 2 dias. Não vou construir a marca em 2 dias, cara. Não é 2 dias. Me dá um budget que é 40% da sua receita e deixa eu trabalhar por 6 anos. E aí a gente conversa. Cara, não funciona assim. Porque o negócio não funciona assim. Entende? Então, eu não sinto que é uma pressão. Eu sinto que com o crescimento de tecnologias, o crescimento de parcerias, de fornecedores, a melhoria da mão de obra num contexto de dados de publicidade, começou a existir mais essa intenção e a frequência de colocar as pessoas de publicidade na mesa dos adultos. Mas isso ainda é um processo que, enquanto indústria, enquanto setor, eu imagino que vai passar uns bons 10, 20 anos até calejar. Mas eu não acho que é uma pressão descabida e eu não acho que é diferente do que qualquer outra área do negócio vai ter. Sabe? Num contexto de negócio, qualquer investimento que você pede, você vai ter que explicar para que ele serve. Sabe? O nível dessa explicação pode ser maior ou menor, de acordo com cultura, de acordo com qualquer coisa. Mas, se você ficar dando dinheiro, se o time de liderança, né, o dono de uma empresa tá te dando dinheiro o tempo inteiro e não tem retorno nenhum, ele não vai continuar te dando dinheiro. E aí uma pergunta muito pessoal. Pensando no seu dia a dia, vou pegar o espaço de tempo tipo PIG, mas pode citar outro também. O que é um dia que você acorda contente de levantar da cama quentinha e trabalhar? Ou seja, você tem esse tipo de coisa no seu dia a dia que você fala, puta, isso é do caralho, eu gosto, me dá muito prazer. A gente não pode ser utópico e falar que tudo dá prazer. Acho que todos os dias do mês, do ano, dos anos. E o que é um dia que você sente um pouquinho mais de preguiça, quer ficar um pouco mais na cama, talvez queria que uma reunião fosse cancelada. Cara, isso eu não tenho problema, sabia? Eu sou muito bom de cancelar reunião. Eu sou realmente bom, assim, às vezes eu chego na segunda-feira, planejar minha semana, eu falo, porra, não vale a pena fazer isso, não farei. Por mais pessoas assim. Não, acho que a pior coisa pra mim é me forçar a fazer algo que não precisa, o que eu não quero, sabe? Porra, eu vou falar que eu tô hoje num contexto da minha carreira que eu tenho muito mais tesão de aprender e ver as pessoas que trabalham comigo crescendo do que de entregar resultado do negócio. E então, se eu tenho que falar um dia que eu fico muito feliz, na maior parte das vezes, esses dias são surpresas pra mim. Então, é quando eu fico orgulhoso do meu time, é quando alguém vai além do que eu tava esperando, é quando a gente tá com um problema e surge uma solução que não fui eu que desenhei. Porque o tipo de trabalho muda, né? E em dado momento, eu era a pessoa que tinha que entender o detalhe do detalhe do que ia mover o ponteiro do negócio. E eu tinha que explicar para as pessoas, e eu tinha que mudar os planos. Cara, eu não tô mais fazendo isso. E eu não tô falando isso de um local de arrogância, é uma questão de crescimento mesmo. Então, o que eu fico muito feliz é quando eu tenho tempo de qualidade com as pessoas com quem eu trabalho e eu consigo ver elas crescendo, sabe? Tipo, pra mim, isso é um negócio que eu sempre falo isso, assim, desenvolver pessoas é o negócio mais trabalhoso, mas é o negócio mais legal que tem de você fazer na sua carreira. Porque tem o cara que hoje é o presidente da América Latina de Gillette, numa sessão de mentoria, ele me falou uma coisa que é muito óbvio, mas que é muito verdadeira e que me marcou muito, assim. E ele falou,
você é bom, né? Eu tinha acabado de virar diretor. Ele falou, você é bom, né? É por isso que a gente promoveu você. Só que assim, você é um. Seu time é 5, 6, 7, 8. Você pode ser comparado com cada um ali, talvez 2, 3 vezes melhor. Você vai fazer 2, 3 vezes mais rápido. Você vai navegar na organização 4 ou 5 vezes melhor? Vai. Mas 5 vezes 40, né? Vezes 0,4 ainda é maior do que 1. Então você nunca vai conseguir fazer sozinho o que o seu time precisa fazer. Esse é o maior desafio desse dia de hoje até o final da sua carreira, é fazer com que as pessoas que trabalhem com você se tornem melhores do que você. E cara, pra mim isso é genial. Assim, e é óbvio. Mas, porra, é difícil, sabe? Sim. E é muito legal ver isso fazer e isso acontecer, né? E isso é o que me dá mais tesão, assim. O dia que eu não curto, ele é o dia de reunião inútil. E sim, eu vou cancelar várias reuniões, mas tem alguns momentos que você precisa fazer algumas paradas. E, por exemplo, reuniões que eu não considero úteis são as reuniões em que você não precisa estar. As reuniões em que, por exemplo, colocam muitas pessoas numa sala, sendo que precisava de 2 para tomar uma decisão. Ou reuniões em que tem uma decisão que esperam que você tome, mas que o pessoal decide colocar isso como os últimos 12 minutos da reunião. E você poderia chegar, decidir, ir embora. E tava tudo certo. Então, mas novamente, eu acho que isso é muito surpreendente também, porque não é o tipo de coisa que eu planejo para que aconteça. Eu acho que o ponto principal é eu não gosto de sentir que meu tempo tá sendo desperdiçado, sabe? E aí isso me dá um pouco de gatilho na hora que eu percebo, cara, porra, você vai ver, né? A gente tem umas reuniões da Accenture que a gente tem que sair, velho. Você deve ter reparado isso. Eu falei assim, porra, não é pra mim. Sim. Não, e é honesto isso, né? Porque dá angústia de ver seu tempo sendo desperdiçado ali. E não é que a reunião não era útil. Mas a reunião não era útil para mim. Então, e de forma alguma que eu tô falando é um feedback, sabe? Mas é tipo, cara, porra, tem coisa que eu achei que valia a pena eu entrar. Aí eu entrei. Aí eu passei 10 minutos, eu vi que não fazia sentido, eu falei, porra, velho, não, sabe? Aí tem umas que você precisa. Aí quando você precisa, aí só baixa um pouco a minha energia, sabe? Mas, te entendo. Graças a Deus, os dias que eu passo assim são bem menores, são bem menos do que os que eu passo feliz. Que bom. Rafa, eu queria reforçar o que eu falei no começo, que é te agradecer de novo pela presença, pela disponibilidade de tempo. E eu te agradeço agora porque eu tenho mais uma última pergunta e depois eu queria que você terminasse o episódio da forma que você achar melhor. Com alguma mensagem, só levantando e indo embora, o que você achar melhor. E a última pergunta é mais assim, quase que filosófica e também meio que de praxe, mas que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que nos escutam? Se eu tenho que pensar em uma coisa que eu aprendi que faz muita diferença para mim no contexto em que eu tô trabalhando com mídia, com publicidade e tal, tem 2 coisas que todo mundo que trabalha com mídia e publicidade tem que conhecer para poder ser bom. Você pode ter toda a expertise técnica do mundo, mas se você não souber muito bem, se não souber com a palma da sua mão essas 2 coisas, você vai ter muita dificuldade de fazer seu trabalho ser significativo. A primeira é que você tem que conhecer o seu consumidor. A segunda é que você tem que conhecer seu negócio. Se você não entende como o negócio funciona e se você não entende o comportamento do consumidor, cara, você vai ficar dando volta, vai ficar andando em círculo, sabe? E dá trabalho. Da mesma forma que dá trabalho você se tornar um expert em mídia, em plataformas, em otimização, tudo mais, é entender do negócio dá trabalho. E aprender sobre o comportamento do consumidor que você quer modificar, porque você influenciar uma compra é um comportamento que você modifica, né?
dá trabalho. Mas eu vejo que é a chavinha que a gente precisa virar enquanto setor para que essas discussões de faz sentido, vale a pena, não vale a pena, elas deixem de existir, sabe? Acho que no contexto que a gente aprender coletivamente sobre isso, ninguém vai virar e perguntar, será que vale a pena investir em ads? Não vai, eu não vejo que vai existir isso se a gente for para um local de aprender sobre esses dois temas.